Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Conselho de Resineira da Resina Artes. Eu sou a Nath e hoje eu trouxe um passo a passo bem detalhado para você estar fazendo a sua primeira pecinha de resina epóxi. Então, nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês chaveirinhos de resina epóxi. É um vídeo que ficou bem longuinho, na verdade eu dividi ele em dois vídeos, então esse aqui é o vídeo parte 1. E nós temos também o vídeo parte 2, que é a finalização do chaveiro, tá? E eu peço para você, se você é iniciante, principalmente você que nunca teve contato com resina epóxi, assistir todo o vídeo, tá bom? Porque eu vou dar muitas dicas legais, vou falar sobre várias coisas que, para quem tá iniciando e não tem a oportunidade de estar fazendo um curso de resina epóxi, com esse vídeo aqui básico, tá? Para fazer aqui um chaveirinho simples de resina, você vai pegar muitas informações e muitas dicas legais sobre resina, tudo o que você precisa saber para você fazer as suas pecinhas sem erro. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso dali pra frente. Então já vai deixando um joinha aqui para me ajudar no crescimento do canal e a sua inscrição para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Então vamos iniciar aqui com o que você vai precisar, tá? Para fazer essa primeira pecinha de resina epóxi. Eu vou começar aqui pelo principal, que é a resina epóxi. Essa aqui é a marca que eu uso e eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar nos comentários qual é a marca que eu uso. E é a que eu gosto, que eu me adaptei, tá? Que nunca me deu problema, é essa marca aqui. A VIP Resinas, tá? Eu uso a VR100 da VIP Resinas. Essa marca nem sabe que eu existo, tá? Então eu não tenho vínculo nenhum com ela. Eu indico só porque eu gosto. E quando eu tava iniciando, um dos meus maiores medos era comprar a resina errada. E aconteceu isso comigo, eu comprei algumas marcas que eu não gostei. Então por isso que eu indico essa daqui pra quem tá iniciando, tá? Ela é muito boa pra trabalhar. Ela vem a resina e o endurecedor. Então você vai precisar da resina epóxi. Sempre que você for comprar uma resina, independente da marca, você tem que observar algumas coisas, tá? A sua resina, ela tem que vir com o endurecedor. Então, essa aqui é a resina, esse aqui é o endurecedor, tá? E aí, como a gente vai trabalhar com pecinhas de baixa espessura, você sempre vai ter que comprar uma resina que seja para baixas espessuras também, tá? Que sejam para pecinhas fininhas. Nós temos resina para altas espessuras, né? Espessuras mais grossas e mais finas. Essa que nós vamos precisar para fazer os nossos trabalhinhos de artesanato vai ser de baixa espessura, tá? Outra coisa que você tem que levar em consideração é o sistema dela. Geralmente, nós trabalhamos com um sistema de baixa viscosidade. O que significa isso? Ela é mais líquida, tá? Então, nós temos sistemas de alto, médio e baixa viscosidade. O sistema para artesanatos, né? Na maioria das vezes, é o de baixa viscosidade, porque ele é mais fácil de trabalhar. Então, quando você for comprar a sua aí, você compre o que tem sistema de baixa viscosidade. Vai anotando num papelzinho, para quando você for comprar, você exigir do vendedor todas essas características que não vai ter erro, tá? Se você tem que observar quando você for comprar a sua resina epóxi, ela tem que ser rígida, tá bom, gente? Porque existem algumas resinas que são flexíveis, que é para outro tipo de trabalho. Essa que nós vamos usar tem que ser rígida, porque a nossa peça tem que ficar firme no final, certo? E uma coisa muito importante também é que ela seja de resistência UV. O que significa isso? Ela tem aqui um componente que ajuda a retardar o amarelamento das peças, tá? Toda pecinha feita com resina epóxi, ela tem a tendência de amarelar com o tempo, e essas que têm resistência UV, ela tem um componente aqui que ajuda a retardar esse amarelamento. Então, é muito importante que vocês deem preferência para resistência UV sempre, tá? Então, são essas as características da resina epóxi que nós precisamos para estar fazendo o nosso artesanato, tá? E outra coisa importante, sempre lembre que é resina epóxi, tá? Tudo que você for assistir aqui nesse vídeo é sobre resina epóxi. Existem vários outros tipos de resina, como a resina poliéster, por exemplo. Às vezes as pessoas se confundem, e aí quando vão aplicar o passo a passo, não vai dar certo, porque a forma de trabalhar é diferente, a finalização da peça é diferente, tá? Então, prestem atenção na hora de comprar a resina de vocês, para vocês não jogarem dinheiro fora. Comprem resina epóxi com todas essas características aqui que eu passei para vocês, que vai ser show. Para fazer a dosagem da resina, né, a mistura da resina com o endurecedor, nós precisamos de uma balancinha de precisão e copinhos e também palitinhos para a gente estar mexendo essa resina. O uso da balança é indispensável, não tem uma outra forma de você estar medindo, né, colocando proporções ali da resina epóxi que não seja a balança, porque senão vai dar errado. Então, gotas, colheres ou até mesmo aqueles copinhos que marcam ali gramas, digamos assim, eu não aconselho você fazer uso porque a chance de dar errado é muito grande. Então, sempre use balancinhas de precisão, tá bom?
E materiais aqui pra gente estar se protegendo, que é luva descartável, tá? E também essas máscaras aqui com proteção de carvão, com filtro de carvão. É muito importante porque a resina, ela solta gases ali que são tóxicos pra gente. Então, eu aconselho vocês estar comprando já logo de imediato, de início, os EPIs, tá? Que o básico aqui seria luvas, né, descartáveis e máscara com filtro de carvão. E pra gente tá fazendo o nosso chaveirinho aqui, eu vou estar utilizando esse molde de silicone. Eu sempre utilizo moldes de silicone para trabalhar com resina epóxi, porque facilita o desmolde, tá? E pra você que tá começando e ainda não comprou seu material, eu aconselho você comprar esses moldes aqui de alfabeto, que tem uma grande aceitação aí, vende super bem, e é muito fácil de você tá fazendo a sua primeira pecinha, tá? Eu compro todos os meus materiais aqui, molde, pigmentos, glitters, até mesmo aquela balancinha ali, tudo eu comprei na Shopee, na Shein, você acha vários vendedores lá com precinho bem bacana. Com exceção da resina epóxi, que eu compro direto com o fabricante. No caso, eu utilizo a VIP, eu compro direto com a VIP. Se você for comprar com a da Ohana, da Red Lease, enfim, entre em contato com eles, no site deles, e compra diretamente com eles, para você estar comprando aí um produto que é original. E aí, antes da gente começar, eu vou falar sobre uma coisa. Antes de você pôr a mão na massa aí junto comigo, observa o clima da sua região, se tá uma temperatura agradável. Então, se tiver um dia frio, ou um dia que esteja muito chuvoso ou muito úmido, eu não aconselho você fazer as suas pecinhas, tá? Sempre faça em temperaturas acima de 20 graus e em dias que não estão muito úmidos, tá? Pra gente tá evitando alguns problemas aí que pode ocasionar, como secagem da peça, manchas na peça. Então, é importante que você verifique a temperatura do ambiente para não atrapalhar na secagem e nem aparecer manchas indesejadas na sua peça, tá bom? Eu tenho vídeos aqui no canal, para quem não sabe, tenho vários vídeos explicando sobre isso. Então, eu vou começar aqui limpando o meu molde, tá? Eu tô aqui com o molde de alfabeto invertido, então se vocês observarem, as letras, elas estão ao contrário, né? Nesse molde aqui, eu tenho que fazer sempre lembrando que a face do meu chaveiro vai estar pra baixo. Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai ter que ser colocado ao contrário também, pra depois, quando a gente retirar do molde, ele ficar no formato certo. Então, eu vou limpar aqui a parte interna dele, retirar todos, né, as poeirinhas, os glitters que ficam aqui dentro das aplicações anteriores. Aqui embaixo, eu forrei com plástico a minha mesa para não escorrer resina, né, na mesa. Então, caso escorrer esse plástico aqui, ele fica fácil de eu estar removendo. Na letra L, eu vou estar usando resina transparente com essas florzinhas aqui, que são as flores sempre vivas. Então, elas já são secas, tá? Lembrando vocês que tudo que a gente coloca na resina tem que estar livre de água. Então, flores, alimentos, essas coisas, tem que fazer um processo aí de toda aquela água que tem, para depois você aplicar na resina. No caso das flores sempre viva, ela já tem essa característica de secar, né, e ficar assim, bonitinha para você estar colocando em resina, aplicando onde você quiser. Então, eu vou estar utilizando elas. Essas florzinhas você encontra em lojas de decoração, de embalagens. E na letra J, eu vou estar usando aqui pigmento preto e também algumas folhas de ouro. Gente, eu compro na Shopee e na Shein, tá? Naquele sitezinho chinês. Mas existe pigmentos brasileiros muito bom da Red Lease, da Ohana, da VIP, tá? Que vocês podem estar comprando através do site deles mesmo. Esse aqui é um chinês, vem várias corzinhas. Então, gente, essas letrinhas aqui mais fininhas, né, menorzinhas, elas vão caber aí uma média de uns 6 gramas de resina, tá? 6 a 7 gramas de resina. Aí, algumas maiores aqui, vai mais resina, né? Tipo, essa M aqui vai uma média de umas 10 gramas, né, a W. Então, essas letras maiores, elas vão aí uma média de uns 10 gramas, vamos dizer assim. Essas menorzinhas aqui, com 6, 7 gramas, você já consegue fazer, tá? Então, aqui, a letra J, eu vou precisar da resina total, né? Porque eu já vou preencher o molde de uma vez só. A técnica que eu vou usar, eu preciso de resina para preencher o molde todo de uma vez só. Pra letra L, que eu vou estar utilizando as florzinhas, eu vou colocar só uma camadinha. Então, eu vou fazer resina o suficiente para fazer essas duas letras, porque nesse momento é o que eu preciso somente dessas duas letras, tá? Se eu fosse fazer mais letras aqui, eu já iria fazer resina o suficiente para fazer em todas as letras, beleza? Então, vamos lá. Como eu sei que eu vou precisar uma média de 6 gramas de resina e a outra uma média de uns 2 gramas, então eu vou precisar aqui de 8 gramas de resina, certo? Então, vamos fazer aqui uns 9 gramas, né, para ficar mais fácil a continha? Então, vamos lá. Para mim ter 9 gramas de resina, eu vou ter que pensar aqui. Qual a quantidade de resina que somada com a quantidade de endurecedor, eu vou ter os 9 gramas no total, certo? Então, como a minha resina pede para que eu faça a cada 100 gramas de resina 50 gramas de endurecedor, eu vou ter que pegar o total da minha resina, né? Descobrir a metade para colocar o endurecedor.
certo? O tanto de resina que eu colocar no potinho, eu tenho que colocar a metade de endurecedor. Então, para mim ficar aqui com 9 gramas de resina, eu vou ter que colocar 6 gramas de resina epóxi, a metade de 6 é 3, né? Então, eu vou colocar 3 gramas de endurecedor. E aí, eu vou ficar com 9 gramas no total, né? 6 mais 3 igual a 9. Então, vamos lá, vou começar aqui com a resina. A gente sempre começa com a resina, tá bom? Vou dar talha aqui para descontar, né, o peso do potinho. Vou pegar aqui a minha resina e vou colocar 6 gramas de resina. 5,9 não tem problema, tá? É 1/10 só. Então, aqui eu tenho, né, 6 gramas de resina. Vou dar talhe novamente para zerar a contagem. E vou colocar agora 3 gramas de endurecedor, porque a metade de 6 é 3. Então, vamos lá. Prontinho, 3 gramas. Agora, nós temos aqui um total de 9 gramas de resina epóxi, certo? Vamos fazer a mistura agora. Então, a mistura aqui, eu vou fazer movimento circular na maioria das vezes, tá? Não precisa fazer muito rápido, pra não criar bolha. Mas você vai ficar aí uma média aí de uns 2 minutos, 3 minutos, mexendo bem, pegando todos os cantinhos aqui do potinho, até você perceber que essa mistura ficou bem homogênea. No começo, ela tem um aspecto um pouquinho turvo e depois ela vai ficando bem límpida. Então, vamos lá, vou fazer essa mistura aqui por uns 3 minutinhos aproximadamente, ou até que eu tivesse segurança de que tá tudo muito bem misturado. É muito importante esse momento aqui, pra no final a nossa peça não ficar com alguma parte mole ou alguma parte flexível, tá? Então, ela tem que ficar a mistura 100% homogênea. Ó, gente, eu mexi aqui bem rápido, propositalmente, pra mostrar pra vocês. Ó, formou muita bolha, tá vendo? Muito bolha. Então, quanto mais rápido vocês misturarem, mais bolhas ele forma. Como aqui eu tô com uma misturinha bem pequena, né? São só 9 gramas. Essas bolinhas aqui, elas vão estourar sozinha. Então, eu vou deixar aqui em descanso um pouquinho essa resina. Vou deixar ela paradinha aqui, por uma média aí de uns 10 minutinhos. E essas bolhas, elas já vão estourar sozinha. Porque eu tenho aqui uma quantidade de resina razoável, né? Bem pouquinha resina, né? E a temperatura aqui na minha região, aqui na minha cidade, ela tá aqui uma média de, deixa eu ver, ela tá 27 graus. Então, assim, não tá tão quente, né? E eu posso trabalhar com tranquilidade aqui com essa resina. Por quê? Porque eu tenho pouca quantidade de resina. Então, o aquecimento dessa resina aqui, ela vai ser baixa também. Se eu tivesse um grande volume de resina, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui 10, 15 letrinhas de uma vez só, e já tivesse preparado uma grande quantidade de resina, eu já não teria tempo para deixar essa resina aqui em descanso, porque quanto maior o volume de resina dentro de um potinho, mais rápido ela esquenta e mais rápido ela endurece, tá? Então, eu não teria tempo para deixar as bolinhas aqui estourando sozinha. Eu teria que já logo, com uma certa rapidez, aí colocar nos moldes, porque senão a resina ela vai ficar grossa muito rápido, né? Como aqui eu tenho pouquinha resina, não tem problema, eu vou deixar ela aqui em descanso um pouquinho. Essas bolinhas vão estourar, tá? E aí eu vou colocar no meu molde a resina já praticamente limpa, eu não vou precisar nem estourar a bolha. Então, tudo informaçõezinhas que no meu início eu não tinha, jogava material fora muitas vezes, não ficava do jeito que eu queria, e que aqui eu tô tentando passar pra vocês. Então, lembrem sempre disso. Volume baixo de resina, vocês têm tempo para estar trabalhando, ela não vai ficar dura muito rápido. Agora, um volume grande de resina em um único potinho, o tempo de trabalho de vocês vai ficar mais curto, porque a resina vai esquentar muito rápido e aí ela vai ficar firme muito rápido. E às vezes não vai ter tempo de você fazer a pigmentação certinha e colocar no molde exatamente como você quer, tá? Então, lembre sempre disso. Aqui eu vou dividir, vou colocar um pouquinho de resina transparente em um potinho e o resto eu vou pigmentar. Porque eu vou precisar das duas, né? Da transparente e da pigmentada. Vou usar esse aqui, né, como eu mostrei pra vocês, que é em líquido. Poderia ser em pasta também, poderia ser em pó também, né? Não tem problema. Aqui, como a quantidade de resina é pouquinha, eu vou colocar 2 gotinhas apenas. Cuidem com o excesso de pigmento, porque pode interferir na secagem da sua peça, tá bom? Então, vocês vão dosando aí. Como aqui é o volume baixo, eu vou colocar pouco também. Se vocês exagerarem no volume de pigmento,
A sua peça pode ficar flexível depois, demorar muito tempo para secar. A firmeza dela não fica igual, tá? Ela vai ficar mais... Você vai perceber que não ficou correto quando terminar de secar. Vou deixar aqui ainda mais um pouquinho para essas bolinhas estourarem, que ainda não estourou, ainda tem um pouquinho, tá? E eu vou aproveitar enquanto fica descansando, vou mostrar para vocês. Por exemplo, para uma quantidade assim de resina, que é pouquinho, ó, pigmento em pó, vocês iriam usar... Ó, é isso aqui no máximo, ó, gente. Tá? É bem pouquinho, ó, pouquinho, tá? A não ser que seu pigmento não tenha uma boa pigmentação, daí você tem que colocar mais. Mas aí não é recomendado. Por isso que é bom você sempre escolher pigmentos que sejam específicos para resina. Porque aí pouca quantidade já vai ser suficiente para pigmentar aquela resina, tá? Então, quando às vezes o pigmento não é muito bom, não é específico para resina, você tem que colocar muito pigmento, né? Muito corante, e é onde que às vezes vai acabar interferindo na secagem da sua peça. Por isso que a gente sempre dá preferência para pigmentos que sejam específicos para resina. No caso da empasta, ó, seria isso daqui no máximo, ó. Tá? É uma pontinha mesmo, para aquela quantidade de resina que eu fiz. Essa aqui que eu tô usando é a da Ohana, tá? Essa outra que eu mostrei pra vocês, cadê? Ah, já guardei. É uma que eu comprei no site chinês, mas é muito boa também, aquela em pó, tá bom? Então, é isso daqui que vocês vão colocar naquela quantidade ali. O corante líquido, ele é mais fácil de dissolver do que o corante em pasta e o corante em pó. Eu gosto mais do líquido. Pasta, você tem que ficar mais tempo mexendo ali, porque às vezes fica umas natinhas, né, no fundo. E o em pó também, às vezes fica algumas bolinhas, assim. Então, aqui na letra L, eu vou fazer uma camadinha de resina transparente e vou colocar florzinha. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu não quero que as florzinhas subam. Então, se eu colocar uma quantidade muito grande de resina aqui, né, as florzinhas, elas vão subir, elas não ficam ali. Então, eu vou colocar só uma camadinha, vou pôr as florzinhas e vou deixar elas ficarem firmes. Quando elas estiverem firmes, eu vou vir num outro momento, né, com mais resina para preencher o molde. Então, ó, coloquei aqui mais ou menos uns 2 gramas mesmo, conforme eu calculei antes. E aí eu vou colocar as florzinhas. Aqui eu tenho que colocar as florzinhas pra baixo, né? Com a parte de cima da florzinha, eu vou ter que colocar virada pra baixo, porque o meu molde tá invertido. Se eu estivesse fazendo com o molde normal, eu colocaria elas pra cima. Aqui, gente, vocês têm que sempre mexer bem, ó. Fica alguma bolinha aqui embaixo dela, e aí quando você virar o molde, ela vai estar com uma bolinha de ar ali. Mas tem como corrigir também. Eu vou deixar aqui uma média de umas 2 horinhas, por aí eu acredito que já seja suficiente. Aí eu já posso vir fazer a última camada e preencher bem esse molde. Nesse daqui, eu vou fazer 2 cores. Eu vou fazer a cor preto com um pouquinho de transparência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ainda mais um pouco essa resina ficar um pouco mais grossinha, para depois eu despejar no molde. Para que as duas cores não se misturem tanto, assim, a ponto de uma invadir o espaço da outra, entendeu? Então, eu vou deixar aqui mais um tempinho. Como eu falei, eu tô com pouca resina. O meu clima aqui na minha região tá bem gostoso, não tá muito quente, né? Então, eu posso deixar aqui, olha, até mais uns 15 minutos aqui. Você vai olhando aí, gente. Não larga a resina lá e esquece ela não, pelo amor de Deus. Cada pouquinho você vai lá e dá uma olhada, vê como que tá a consistência dela, se ela tá mais grossinha, tá? Enquanto as resinas estão ali, né? Descansando um pouquinho. Eu vou fazer uma decoraçãozinha com folha de ouro aqui na pontinha. Então, ó, gente, ela já ficou mais grossa, tá vendo, ó? Ela ficou bem grossinha. Agora eu vou colocar aqui no molde. E aí, o segredo aqui é despejar as duas resinas na proporção que você quer. Eu vou colocar aqui primeiro o preto. Ó, quando ela tá mais pastosa, as duas cores, elas se encontram e não se misturam, tá vendo? Elas se misturam com menos facilidade. Se fosse nela na consistência mais líquida, a gente teria um pouquinho mais de trabalho de fazer essa divisão aqui, ó. Essas sobrinhas eu sempre uso pra fazer pingentinhos, tá? Então aqui eu tenho umas letrinhas de coraçãozinho com letrinhas dentro. Porém, eu não utilizo essas letrinhas que tem aqui dentro. Eu preencho depois o coração, porque esse molde ele veio errado. Algumas letras, quando você vira, ela fica ao contrário, entendeu? Então, eu nem utilizo as letrinhas. Eu só uso mesmo a forminha
E depois eu preencho cobrindo aquelas letrinhas ali pra elas sumirem. Então, aqui eu vou fazer com preto, eu vou mostrar pra vocês depois, ó. Por exemplo, vou pegar qualquer letra aqui, letra P. Vou deixar ele aqui secar. Depois que estiver sequinho, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra esconder aquelas letrinhas que tá ali dentro ali, que eu não vou usar ela, tá? Esse W aqui eu vou jogar uns glitterzinhos ali. Essas letras aqui, elas vão ficar secando aqui, tá? Essa daqui eu vou deixar aqui uma média de umas 12 horas, eu acredito, tá? Essa daqui, daqui umas 2 a 3 horas, eu vou vir aqui dar uma outra camada pra preencher essa florzinha, tá? Pra cobrir todas as florzinhas aqui. Então, como aqui na minha cidade tá uma temperatura aí dos 27 graus, daqui umas 2 horinhas eu já posso vir aqui fazer isso, porque ela já vai estar firme, a florzinha não vai subir mais, tá? Então, eu já posso fazer, aí eu vou fazer, como eu coloquei florzinhas, elas ocupam bastante espaço, vou fazer aqui uns 3 gramas de resina, tá? Pra mim preencher esse moldezinho aqui, beleza? E aqui eu vou deixar secando até umas 12 horas, até eu perceber que tá bem firminha, que eu já posso desmoldar, tá? Aqui ficaram algumas bolinhas. O que que a gente faz quando tem bolinhas? Eu tava esquecendo de falar pra vocês. Eu uso esse isqueirinho aqui pra estourar as bolinhas. Então, você vai passar rapidamente, ó, e as bolinhas já estouraram todas, tá? Passa rapidamente, pode encostar o fogo, só não pode ficar segurando o fogo ali, porque senão vai manchar sua resina e vai queimar seu molde, tá? Então, é passadas rápidas, ó. Aqui não, porque a florzinha tá exposta, se eu fazer isso eu vou queimar ela, tá bom? Aqui também, ó. Pronto, bolinhas todas estouradas. Agora a gente vai deixar essas pecinhas secarem. Ó, gente, eu voltei aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês que eu fiz aqui o preenchimento, conforme eu falei, né? Então, aqui eu falei que eu ia usar mais ou menos uns 3 gramas de resina. Eu fiz os 3 gramas de resina, conforme eu falei. Sobrou um pouquinho de resina, tá bom? Aí, eu aproveitei pra fazer uma outra coisa com aquela sobrinha lá. E esse daqui tá ainda em processo de secagem, vou deixar os dois aqui. E como agora já tá no final da tarde, eu vou desenformar eles só amanhã, tá bom? Então, vai ficar a noite toda aqui. Amanhã eu desenformo eles com vocês. Oi, gente, voltei. Vamos fazer agora o desmolde das nossas pecinhas. Então, eu vou começar por essa. Ó, ficou bem bonitinha, tudo bem firme, tá? E, assim, às vezes na primeira peça, a gente tem um pouquinho de pressa, né, pra tá desenformando. E aí, às vezes, a gente vai pegar ela ali e a gente percebe que ela tá um pouco molinha, tá um pouco flexível. Aí eu recebo, às vezes, muitas perguntas assim, ah, eu fiz a minha primeira peça, ela ainda ficou mole. Se ficou mole, gente, deixa mais um dia ali pra ver, né, se ela vai ficar rígida mesmo ou não. Porque às vezes é só um tempinho a mais que você precisa dar pra ela. Caso aí passar mais um dia e você perceber que ela não ficou firme, que ela ainda tá flexível, aí pode ser alguma coisa que você fez errado, ou erro na proporção, ou colocou pigmento demais, ou não observou a temperatura que você tá resinando, às vezes é um dia mais frio, e aí você precisa de mais tempo para que ela seque também. Vamos pra segunda, ver se ficou tudo certinho. Ó, ficou tudo muito bonitinho, sem nenhuma bolha e tal. Aqui eu tenho os pingentes que eu coloquei. Então, ó, esse molde, ele forma uma conchinha, tá vendo? Eu ainda vou preencher aqui pra tampar essa letrinha, porque, olha, o P ficou virado, viu? Então, eu não uso essa letrinha aqui dentro. Eu vou colocar resina aqui com glitter ou folha de ouro pra tampar essa letrinha aqui pra mim usar só o coraçãozinho. Nosso chaveiro, né, da nossa primeira pecinha resina já tá pronta. Agora eu vou fazer um novo vídeo, tá? Então, eu já peço um like nesse vídeo aqui pra vocês, pra ajudar o crescimento do canal. E nós vamos lá pro segundo vídeo, onde eu vou ensinar vocês a tá finalizando esse chaveirinho. Então, lá nós vamos fazer aqui o doming, eu vou mostrar pra vocês como eu coloco o nome aqui, né? Caso você já queira iniciar aí colocando personalização de nomes aqui na letrinha, tá bom? Então, vamos lá pra esse segundo vídeo, pra gente dar finalização nos nossos chaveirinhos, com o doming e também com a colocação aqui das argolinhas, dos penduricalhos e tudo mais. Então, um beijo, te vejo no próximo vídeo e não esquece da sua inscrição antes de sair. Bora lá!